Gente, hoje eu tô aqui para dividir uma notícia que eu achei maravilhosa, né? Quem sabe, quem me conhece sabe que eu amo a história do nosso país, estudo a história do nosso país, promovo a história do nosso país, em particular a história da monarquia do nosso país, que é muito denegrida pelos governos republicanos, né? E deixada de lado. A monarquia do nosso país foi o período em que nós tivemos maior estabilidade política e é o período mais denegrido da história desse país. É, para as comemorações do bicentenário da independência do Brasil, o governo da cidade do Porto, da cidade portuguesa do Porto, vai emprestar para o governo brasileiro o coração de Dom Pedro I. Tá? Dom Pedro I foi o nosso primeiro imperador e o fundador do Império do Brasil. Ele foi também em Portugal rei. Tá? Ele foi rei de Portugal com o título de Pedro IV, tá? E o epiteto de o rei soldado e o libertador, porque ele libertou Portugal do absolutismo e lutou na Guerra Civil Portuguesa, né, do lado dos liberais. Dom Pedro ele foi imperador do nosso país de 1822, na fundação do Império, até 1831, na sua abdicação, onde ele abdica em favor de seu filho, né, Pedro II. E em Portugal ele foi rei de março a maio de 1826. Ele foi um rei muito querido para os portugueses. E quando ele morreu em 1834, ele morre em 24 de setembro de 1834, ele deixa um testamento onde ele pede para ser enterrado com farda de soldado e que seu coração fosse entregue à cidade do Porto. Então, por ordem de sua filha, a Rainha Maria II de Portugal, seu coração é retirado do corpo, é colocado num relicário e foi doado à igreja de Nossa Senhora da Lapa, na cidade portuguesa do Porto, onde se encontra até hoje, tá? No mausoléu, na capela principal dessa igreja. Esse coração é exposto algumas vezes ao ano, né? Não é sempre que se consegue ver. Os meus amigos mais próximos sabem que eu sempre quis ir a Portugal para poder ver o coração de Dom Pedro I, né? Poder contemplar o coração de Dom Pedro I, que é o coração, né, que amou tanto essa pátria, né, que rompeu com sua família, rompeu com seu continente, rompeu com seu país, né, e fundou um novo império, fundou uma nova pátria, né? Dom Pedro I, ele, apesar de ter nascido em Portugal, ele cresceu no Brasil, então ele, né, era um brasileiro de coração, um brasileiro nato, e a Constituição de 1824, né, que foi a Constituição que vigorou durante todo o Império, dizia que aqueles que permaneceram no Brasil após a independência, né, que fixaram residência, tinham a naturalidade, a naturalização brasileira, ou seja, legalmente Dom Pedro I se torna brasileiro. Então fica aqui a notícia, né, da vinda dessa relíquia portuguesa para o Brasil para as comemorações, né, dos 200 anos da nossa independência. Espero que os meus colegas professores, de história, professores do primeiro segmento, professores de outras disciplinas do segundo e ensino médio, né, evidenciem em suas aulas esse episódio tão importante da história do nosso país. Um país, uma nação sem memória coletiva não sabe para onde vai e não tem um futuro, a meu ver, muito certo, muito bom, né? Nós, seres humanos, aprendemos com os erros do passado, nós transmitimos conhecimento e nessa transmissão de conhecimento nós evitamos muitos erros. Então fica aqui, para mim, essa grande notícia, né, da vinda do coração de um dos maiores estadistas que nós tivemos. Não foi, na minha opinião, o maior. Tá? Para mim, o maior estadista que nós tivemos foi exatamente o filho de Dom Pedro I, né? Dom Pedro II, nosso segundo e último imperador. Mas esse, né, esse senhor, este imperador, este rei, né, europeu, este imperador, né, sul-americano, que fundou, né, nos trópicos o maior império das Américas.